Oi, gente, voltei. Voltei e quero compartilhar uma palavrinha com vocês. Como é que tá a vida, né? Como é que vocês têm acompanhado as notícias, as boas notícias, as más notícias? Como você pensa que vai ser o nosso futuro? Nosso futuro nesse tempo que nós estamos vivendo, depois de tantas lutas, né, que nós enfrentamos, de tantos sonhos que tivemos, e hoje nós estamos assim, né? Mas eu quero ter uma palavra para vocês. Lá em Atos 27:20, vai contar a história de Paulo, quando Paulo estava no barco com várias pessoas seguindo uma viagem, um propósito de Deus na vida dele, né? Eles passaram por uma situação muito difícil. Eles ficaram 14 dias e 14 noites sem ver o sol e sem ver as estrelas. E embaixo de uma tempestade que balançava aquele barco de um lado para o outro, de um lado para o outro. Já tive uma experiência uma vez de estar num barco e o barqueiro começou a balançar muito o barco. Eu passei tão mal que eu não vi a hora de descer daquele lugar. E foram apenas 2 horas. Eu imagino 14 dias e 14 noites, aquele barco chacoalhando e você não vendo nada, né? Só barco. E eles pensaram, nós vamos morrer, né? Era o pensamento deles. Eu também achei que naquelas 2 horas eu fosse morrer naquele mal-estar do barco. Eu não vi a hora de descer. Mas lá está escrito, esse texto, esse versículo está lá em Atos 27:20, que diz assim: não aparecendo nem o sol, nem as estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Vocês já passaram uma situação assim? Ou vocês estão vivendo uma situação assim? Quem vai nos salvar, né? Como que a gente vai sair dessa agora, né? Então a gente não pode perder a esperança, né? Mas aí, e aí, vocês já perderam a esperança? Você já desistiu de um sonho que você tinha? Você tá vivendo uma situação que você não vê a luz no fim do túnel? Na verdade, a gente olha para a situação atual, a gente fala assim, eu não vejo esperança nisso, né? Parece que tudo vai acabar, que vai a morte, o fracasso, a decepção, o desemprego, a dificuldade financeira vai chegar, e a gente pensa assim, né? Pronto, já era. Mas quer dizer uma coisa, que está escrito lá em Salmo 35. Pois a sua ira só dura um instante, mas o favor de Deus dura por toda a vida. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria se rompe pela manhã. A alegria vem pela manhã. Então a gente tem que saber que nós vamos ainda nos alegrar. Amém? Eu creio nisso e a gente vai se alegrar. Por mais que a tempestade esteja se abatendo sobre a minha, sobre a sua vida, ou na situação pessoal ou familiar, ou a situação do país, a gente precisa saber que vai passar, né? Jesus disse também lá em Lucas, se alguém quiser me seguir, pegue, se alguém é discípulo dele, quer seguir ele, pegue a sua cruz e siga-me. Siga-me. O que é pegar a cruz? A gente pegar as dificuldades e o peso da cruz e seguir Jesus, porque todos nós vamos ter dificuldade. Todos nós passamos por dificuldades em algum momento. Então a gente precisa saber que a gente que segue Jesus, a gente que ama Jesus, a gente que vive no propósito de Jesus, a gente precisa saber que Ele está do nosso lado. E esse propósito, como Paulo estava vivendo um propósito de Deus na vida dele, que a nossa vida também seja viver o propósito de Deus a cada dia, a cada amanhecer. Amém? E aí a pergunta, como a gente reage às tempestades e às dificuldades? Nessa viagem,
Paulo tinha certeza absoluta que ele estava vivendo o propósito de Deus na vida dele. Uma viagem com muitas dificuldades que durou esses 14 dias, sem sol, sem ver as estrelas. Gente, eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Dentro de um barco, embaixo de uma tempestade. Mas ele tinha convicção, ele estava vivendo o propósito de Deus na vida dele. Você sabe qual que é o propósito de Deus na sua vida? Você sabe para quê? Para que você está vivendo nessa terra? Se você está vivo ainda, você não pode perder a esperança, porque se você está vivo, ainda tem propósito de Deus na sua vida. Tem promessas, né, de Deus na nossa vida. E viver o propósito de Deus não vai nos deixar imune das dificuldades, das lutas, das adversidades externas, internas. Por vezes, a gente vai se sentir sozinha, a gente vai se sentir injustiçado, a gente vai se sentir amedrontado, acovardado. É ou não é? Fala se a gente não está se sentindo injustiçado nesses últimos tempos, né? A gente não está vendo justiça. A gente está vendo... O que a gente está vendo? Perseguição? A gente vendo as coisas acontecerem. Bom, isso tudo vai ter um fim. Amém? Porque eu e você precisamos estar de olho no propósito de Deus na nossa vida. Lá em Romanos 8:28 vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha a palavra propósito novamente aqui. Nós temos um propósito. A gente não pode se acovardar, entrar num quarto escuro e falar: eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não quero ver mais notícia, eu não quero ver mais isso, eu não quero nem chegar perto, eu não quero mais falar no assunto. Às vezes você chora sozinho por uma situação que seja sua, pessoal, e você fala: não quero mais falar disso, eu vou largar tudo. Não, se você está vivendo o propósito de Deus na sua vida, você não pode largar. Você tem que saber que isso vai passar. Essa tempestade que você está vivendo hoje vai passar. Essa tempestade que nós estamos vivendo hoje como nação vai passar. Amém? Nessa viagem vamos passar por muitas dificuldades e não ficaremos imunes dessas dificuldades. Às vezes vamos até achar que nada vai dar certo. Vamos nos sentir com medo, com insegurança, achar que é o fim, mas não é o fim. Sabe por quê? Porque você está vivendo no propósito de Deus. O propósito de Deus é que vai te manter vivo, vai te manter perseverante e forte em tudo que você fizer. Amém? Então, que a gente possa viver esse propósito de Deus, sabendo que a alegria vai voltar, que a esperança vai voltar. E além de você viver o propósito de Deus, você tem promessas de Deus. Você sabe que a Bíblia tem muitas promessas pra gente. Vocês já viram aquelas caixinhas de promessa? Quantas caixinhas de promessa, quantas promessas tem ali, né? Então, essas promessas vão se cumprir na vida daqueles que vivem o propósito de Deus. Essas promessas vão chegar na vida daqueles que seguem o caminho do Senhor, que tá carregando a sua cruz e seguindo a Jesus, não perdendo a esperança. Aí, o que aconteceu? No capítulo 27, no 18 e 19, né? No dia seguinte, começaram a lançar fora as cargas. No terceiro dia, lançaram fora as suas com as suas próprias mãos, as provisões, as coisas que estavam no barco, né? Então, naquele desespero dos 14 dias, eles começaram a jogar aquilo que estava pesando no barco. E muitas vezes, a gente vai precisar tirar da nossa vida aquilo que está pesando, para que a gente possa continuar vivo e caminhando, que a gente possa caminhar no propósito, né? O que está pesando na sua vida? Às vezes a gente quer saber das notícias e a gente fica se martirizando vendo tantas notícias e fala: meu Deus,
Meu Deus, mais isso agora. Ou aquelas má notícias que chegam sem você procurar, ela chega. Então a gente precisa largar dessas cargas. A gente precisa focar nosso olhar na promessa de Deus, na visão de Deus, no propósito de Deus e continuar caminhando com coragem. Amém? Isso é o que vai fazer a diferença daqueles que vão chegar vivos no final, depois dessa tempestade. Aqueles que vão chegar íntegros no final, depois da tempestade. Amém? Vai ter um momento em sua vida que você vai precisar lançar fora da vida tudo aquilo que está sendo pesado. Aqui podemos fazer uma lista de nossas vidas daquilo que está fora do propósito de Deus, que ainda a gente está carregando. Às vezes a gente está carregando um sentimento mal, um relacionamento tóxico, né? A gente tá andando com pessoas que não faz bem pra gente. A gente tá ouvindo pessoas que não faz bem pra gente. Às vezes a gente tá tendo coisas que, em vez de nos levantar e nos fortalecer, elas estão tirando ainda mais a nossa força. Então, se é possível, tira isso da sua vida. Tira esse peso para que seu barco fique mais leve e possa atravessar melhor essa tempestade. Amém? Eu não sei qual que é o problema que você está passando, mas eu sei que essa palavra vai chegar ao seu coração e você vai saber o que você precisa deixar de lado para que você possa caminhar nesse barco, continuar nesse barco, sem que você afunde. Então, o texto de hoje nos encoraja, então tenha coragem, tenha ânimo, mas agora reconhecendo que você tem coragem e você vai lutar por isso, você não vai perder a vida. Porque quando a pessoa tem coragem de enfrentar a situação, coragem é uma palavra assim importante. Porque se você olhar para o espelho e você falar assim, eu tenho coragem, eu tenho coragem, eu tenho coragem, você vai se sentir mais forte. A coragem é uma questão de atitude, uma questão de inteligência, da gente poder tirar aquilo que está pesando, aquilo que está nos machucando e poder caminhar nesse barco sem afundar. Coragem. Como você pode estar dentro de um barco e falar assim, eu vou tirar agora o alimento, vou tirar a provisão, vou tirar aquilo que está pesando, e às vezes a gente se apega com umas coisas tão banais, né? Às vezes a gente se apega com, aí eu aqui, ó, uma palavra que uma pessoa falou, você já fica com o coração, né? Ou um olhar, né? Que a pessoa fez para você, você fica aquele olhar na sua mente, assim, um tempo, nossa, por que ela olhou assim para mim? Às vezes a pessoa não tava nem olhando para você. E aí você acha que já é com você, porque você já tá fragilizada. Então tenha coragem de enfrentar a situação, tenha coragem de enfrentar a situação do porvir e tenha coragem de continuar no barco, porque para continuar no barco precisa de coragem, porque você vai precisar arrancar tudo aquilo que está dentro do barco, dentro da sua vida ali, que está te fazendo mal. Então, você precisa ter coragem, ter ânimo eu e você precisamos ter coragem na vida para poder enfrentar toda essa situação. E eles fizeram assim, eles foram jogando tudo que estava dentro do barco, o barco foi ficando mais leve e eles foram, o barco foi indo, porque o barco estava prestes a afundar, foi indo até que parou perto de uma ilha, eles lançaram a âncora lá e veio as ondas muito fortes, arrebentou todo o barco, uns saiu nadando, outros pularam, agarraram uma madeira do barco e chegaram até a terra. E eles foram salvos, todos foram salvos. E todos foram salvos que estavam naquele barco, porque um homem daquele barco tinha um propósito de Deus sobre a vida dele. Deus tinha uma missão para ele. E por conta daquele homem que tinha um propósito, todos aqueles que estavam no barco foram salvos. Eles perderam o barco, mas não perderam a vida. Então, que você e eu possamos lembrar, no momento das dificuldades, no momento das lutas, a gente venha a ter coragem e saber que nós temos
a promessa de Deus sobre as nossas vidas. As promessas de Deus irão se cumprir. Tem até um louvor que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim toda a promessa que Ele mesmo sonhou para mim. Então viverei com santidade e adoração, porque é dele, somente dele o meu coração. E aí, a gente não vai morrer enquanto Deus tem uma promessa para nossa vida, amém? Que você se sinta forte e corajosa para tirar tudo aquilo que está pesando na sua mente, que está pesando no teu coração, que está pesando no seu dia a dia, que você possa se imunizar, tomar a vacina da coragem, enfrentar essa situação e ter condições de tirar fora tudo aquilo que tem trazido, fazendo com que sua vida fique mais pesada, para e no meio dessa tempestade o barco vai afundar. Não, não vai afundar, porque Deus tem promessa. Você é uma mulher de coragem, você é um homem de coragem, e vocês vão passar por essa. Imunes, amém? Porque Deus tem promessas na sua vida. Deus abençoe muito a sua vida. Se apegue nas promessas de Deus. Leia a palavra de Deus. Confie nas palavras de Deus. Confie nas promessas que Deus tem para a sua vida. E viva uma vida com o olhar nas promessas de Deus e no propósito de Deus. Deus abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.